Então, turma, boa tarde. Vocês chegando. Já temos algumas pessoas aqui online, né? Algumas se manifestando aqui ansiosas. Deixa eu só botar aqui um estamos online, porque algumas pessoas vão precisar atualizar a tela. Né? Porque às vezes a pessoa já está logada lá por um tempo e fica aquela primeira imagem. Então, boa tarde para vocês que já estão aqui conosco, Geraldina, Maria Lúcia, Eliane, Lita, muitas pessoas do nosso grupo de meditação daqui de Maceió, Domingos. Né? Que bom, gente. Boa tarde, um abraço. É um prazer estarmos aqui de novo. Vai ser um momento bom para todos nós. Muito boa tarde e um grande abraço para todas e todos que já estão entrando. Isso. E aí, gente, já situando vocês, contextualizando, né, o chá terapêutico, a gente tem esse encontro todas as quintas-feiras, 17 horas, onde a gente traz temáticas voltadas ao autoconhecimento, ao processo terapêutico do autoconhecimento, né, como base para tudo, né, para crescimento. Hoje a gente vai bater um papo bem legal com o Domingos, né, Padre Domingos Cunha, justamente sobre a meditação cristã, por acreditarmos que também é um caminho de autoconhecimento e um caminho de crescimento. Né? Então, aqui vocês vão poder interagir conosco, deixando perguntas aí que a gente já joga aqui na tela, né? Mas já tem uma listazinha aqui de perguntas do Padre Domingos que o grupo já foi deixando durante a semana. Né? Ó, boa tarde, Fortaleza, a Ilza, a Susana. Boa tarde. Assunção Carreço, de Portugal, sim. Tereza Cristina, meditadora. Suzane chegando, marcando presença. Presente, o pessoal dando presente aqui. Vou começar a marcar quem está aqui, para a gente marcar a presença. Tá? Eu acho que eles estão sentindo falta, Domingos, da sua live, da musiquinha de fundo, tá vendo? Eu não ponho geralmente as musiquinhas de fundo, porque eu nunca acerto, sempre dá... mas se quiser posso tentar colocar aqui. Vamos colocar aqui uma musiquinha, por favor. Né? E depois vamos me ensina. Marcela costuma fazer isso para mim, mas ajuda muito, né? Sim. Vamos lá então colocar aqui uma musiquinha. Glorinha, bem-vinda. Cacá Fabri, boa tarde. Sayonara, seja bem-vindo. Tá dando para ouvir, tá legal? Perfeito. Muito bem. Cacá, Glorinha, Sayonara, Suzane, Rita daqui de Fortaleza do Grupo Vem, Lourdes de BH, boa tarde. Andreia, Lita, Léo, Bernadette, Sandoval querido. Maura, Sandoval, oi, Leta. Boa tarde. É chefe. Tomar meu chazinho, que é chá terapêutico, né? Isso, o meu tá aqui também, viu? O meu é chá de moringa. O meu é de canela. O Orildo foi um dos primeiros a chegar aqui na Caldas. Orildo, boa tarde. Poços de Caldas, muito bem. A mãe da Sayonara também está acompanhando. Contemplar tua presença.
encontrar a minha essência. Karen, É poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar Lúcia Pompeu. Boa tarde, Lúcia. Lismara. Aparecida, boa tarde, Aparecida, um abraço. É poder estar aqui e ficar perto de ti. A música leva para tanto lugar bom, né, Assunção? Que bom, lá na Silva, bons momentos lá na Silva. Isso, vamos ver se no próximo ano a gente se encontra de novo. Este ano não deu, né? Então, Domingos, vamos começar, né? Vamos lá, então. Papo gostoso. Então, Domingos, lhe apresentar um pouco para quem não conhece, que eu duvido muito, de que esse povo está aqui tudo já tecendo elogios ao Padre Domingos, né? Mas o Padre Domingos eu tenho como uma referência na meditação cristã, né? Pelo seu entusiasmo, que sempre leva nas suas palestras, nos seus encontros. Eu ainda não participei de um evento com o Padre Domingos, no qual a gente não tenha meditado em algum momento, né? E a motivação de trazê-lo para esse bate-papo, especificamente sobre a meditação cristã, que a gente poderia alugar o Padre Domingos para muito outro tema, né? Não só meditação cristã, mas Enneagrama, entre outros aí, tem um pouco de saber, né? Mas a ideia da meditação cristã foi justamente porque, como facilitador de meditação, muitos me questionam, né, a ideia da meditação cristã, né? Ainda existem muitos tabus, né? Então, já vou começar perguntando assim, Padre, né? Cristão pode meditar? Ok, César, então boa tarde de uma maneira mais oficial para todos e todas que nos acompanham. É sempre um prazer conversar neste espaço, né, com César. Parabéns, Cezinha, por esse trabalho da meditação, e mesmo durante este tempo da pandemia você continua alimentando aí o grupo, né? E eu acredito que é a melhor contribuição que nós podemos dar neste tempo é a divulgação e o incentivo da meditação. Olha, esse talvez seja um dos grandes tabus sobre meditação. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra sobre meditação numa paróquia e no final da palestra uma senhora muito piedosa veio falar comigo e disse assim: olha, padre, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas orientais, porque isso é muito perigoso. E eu disse: é verdade, minha senhora, a senhora tem toda a razão.
Agora me digam uma coisa, a senhora acredita em Jesus Cristo? Ele disse, valha-me Nossa Senhora, claro que eu acredito, é tudo para mim. Eu disse, cuidado minha senhora, ele era oriental, é perigoso, viu? Então, gente, isso é a primeira coisa, né? As coisas não são boas ou más pelo fato de serem orientais ou ocidentais, isso é a primeira coisa. Segundo, a meditação, ela tanto é oriental como é ocidental. Aí vem outra história, uma vez numa terceira etapa da Enneagrama, César, a gente sempre fala de meditação, né? E quando eu comecei a falar, uma senhora disse assim, padre, é porque eu fui falar com o padre da minha paróquia para fundar um grupo de meditação, né? Aí o padre disse, não, na minha paróquia não, aqui não, meditação é coisa dos orientais, os cristãos não podem meditar. Aí a senhora, muito impressionada, disse, e aí, Padre Domingos, o que é que eu faço? E eu disse, olha, minha senhora, primeiro reze pelo seu padre. É bom rezar pelos padres e uns pelos outros, né? E segundo, peça ao padre da sua paróquia para ele estudar, que também é bom, né? Estudar também é bom. E eu confesso aqui, César, que eu estudei 7 anos para ser padre e nunca ouvi falar sobre meditação cristã. Pode ser que tenha sido naquela aula que eu faltei, né? Mas eu nunca ouvi falar, gente. Eu fui ouvir falar sobre meditação alguns anos depois de eu ser padre. E é interessante que eu ouvi falar através de uma pessoa, um aluno num curso de Enneagrama, que era cristão, católico, e ele aprendeu a meditar no mosteiro budista do Espírito Santo, lá em Ibiraçu, o mosteiro budista da Vargem Grande, que eu tive o prazer de conhecer no ano passado e de conversar com o monge Ágio. Pois bem, cristão pode meditar, olha gente, Jesus meditava. Hoje nós temos registros claros sobre isso. Aliás, isso está nos evangelhos muito claro. A gente é que perdeu, sabe? E a gente lê e não entende. Está lá, Jesus meditava. Por que Jesus meditava? Porque Jesus era um judeu praticante e a meditação fazia parte da prática judaica. Olha, tem uma norma na lei judaica, na Torá, que diz assim, toda a celebração, todo o culto deve começar com um momento de meditação. Olha que bonito. Então, naturalmente, Jesus meditava. Isso é tão bonito que, olha, nos evangelhos até nos diz qual era o mantra que Jesus usava. Está lá. Abba, que é uma palavra aramaica. A língua oficial do tempo de Jesus era o hebraico, né? Mas havia um dialeto que era como se fosse uma língua que só se falava nas famílias, era o aramaico, né? E Jesus usou uma palavra em aramaico como mantra, Abba, que quer dizer papai, querido papai. Olha que coisa linda, gente. Ele foi pegar uma palavra que era da língua familiar, quer dizer que era algo que vinha da família, que vinha do berço, essa prática de meditar e de se dirigir ao pai como papai. Era o mantra de Jesus. Olha, quer ver outro texto que é fantástico? Quando Jesus diz assim, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai em silêncio. E teu pai que escuta o silêncio te recompensará. Precisa de simbologia maior, gente? Olha, entra no teu quarto, entra. Fecha a porta, quer dizer, desliga das coisas, das preocupações externas. Reza em silêncio. A oração da meditação é a oração do silêncio. E teu pai que escuta o silêncio te recompensará. Outra. A samaritana pergunta a Jesus, mestre, os nossos pais diziam que devíamos adorar no monte, na montanha. Agora dizem que devemos adorar no templo de Jerusalém e tu dizes o quê? E Jesus respondeu assim, os verdadeiros adoradores devem adorar
em espírito e em verdade. São as palavrinhas que a gente conhece. Mas as palavras escutadas assim desse jeito passa voando, né? Vamos lá na raiz das palavras. O que é que significa a palavra espírito? Sopro, respiração. Então, os verdadeiros adoradores deverão adorar com sopro, em espírito. Segundo, e em verdade, em espírito e em verdade. A palavra hebraica que foi traduzida por verdade, na raiz ela significa consciente. Agora vamos lá, gente. Os verdadeiros adoradores devem adorar com um sopro consciente. Sopro consciente, respiração consciente é o quê? Meditação. Então, gente, nós estamos cheios de referências à meditação no Evangelho. E depois, entre os primeiros cristãos, a meditação, olha, sempre foi na tradição dos primeiros séculos da Igreja, havia duas grandes formas de oração. A nível comunitário, quando os cristãos se reuniam, a grande oração sempre foi a Eucaristia, a celebração eucarística. E a nível individual, a oração individual por excelência sempre foi a meditação. Aí nós vamos ter, olha, no século IV, João Cassiano, tem um livrinho, quem tiver interesse, chamado Da Oração. Da Oração. Isso é uma coleção da editora Vozes. Então, Da Oração, João Cassiano, que foi um discípulo de Evagrio. Então, uma grande parte das conferências, das palestras de João Cassiano, são sobre meditação. Ensinando a meditar. Isso era a prática corrente entre os primeiros monges do cristianismo. E o que é que eles faziam? Olha, gente, durante 3 séculos, pelo menos, que eles moravam cada um sozinho na sua gruta no deserto, e eles passavam, em média, 12 horas por dia meditando. Já pensou? E depois, quando eles se agruparam em mosteiros e fundaram comunidades monásticas, aí a pergunta era, como é que nós podemos agora no mosteiro, juntos como comunidade, como é que nós podemos continuar meditando? E aí nasceu, sabe o quê? O canto gregoriano. Tá? Eles pensaram, olha, quais são as duas bases da meditação? Primeiro, respiração consciente. Segundo, repetir uma palavra, o que hoje nós chamamos mantra, e que na tradição cristã se chamava jaculatória. Isso é uma palavra que vem desde o século V, jaculatória. Foi Santo Agostinho que deu esse nome. Santo Agostinho disse, olha, cresce entre os padres do deserto uma forma de oração que consiste em jactare. Jactare, em latim, significa emitir, elevar. Então, jaculatória é elevar uma palavra, uma prece a Deus. E na tradição cristã, jaculatória, o que hoje chamamos mantra, sempre era uma palavra bíblica, uma frase bíblica. O primeiro registro que nós temos era aquela frase que diz, Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, tem piedade de mim que sou pecador. Era um mantra enorme, né? Mas foi o primeiro registrado nesses textos do João Cassiano. Então, gente, foi a grande oração dos padres do deserto, dos primeiros monges. Depois, olhe, São Francisco de Assis, um grande praticante da meditação. Tem um discípulo dele chamado Francisco de Osuna, que escreveu um livrinho, é uma brochurazinha pequenina que chama Terceiro Abecedário de Francisco de Osuna, explicando o que é a prática da meditação, que na tradição franciscana chamam contemplação. É a mesma coisa, tá? Muda o nome. Então, isso, olha, São Francisco de Assis, século XIII, né? Outra pérola, gente, século XIV, um livrinho chamado A Nuvem do Não Saber. Foi escrito por um monge cartucho inglês.
Cartuchos é outra ordem monástica do cristianismo, assim como tem beneditinos, né? Trapistas, tem os cartuchos, que é são monges muito rigorosos na prática da meditação. Então, no século XIV, A Nuvem do Não Saber. Gente, esse livrinho é considerado uma das maiores pérolas das tradições espirituais, não só do cristianismo, de toda a humanidade. É uma beleza, uma poesia pura sobre meditação. Outra coisa, gente, lindo. Olha, século XVI. Teresa de Ávila, das maiores místicas, não só do cristianismo, mas da história da humanidade. Doutora da Igreja Católica, declarada doutora. Qual era a prática de oração dela? Meditação. E sabe como é que ela começou a meditar? Teresa estava doente. E aí, como na congregação não havia condições para ela se tratar, ela foi passar um tempo na casa de um tio, que era um nobre de Castela, né? E então ela foi, ele morava perto da região de Salamanca. E um dia, Teresa, indo na Catedral de Salamanca rezar, nos corredores da catedral encontrou umas folhas de papel no chão. Pegou, levou para casa e leu. Essas folhas eram nada mais, nada menos que o terceiro abecedário de Francisco de Osuna, explicando como é que medita. E Teresa começou a meditar, gente. Isso revolucionou a vida dela. E ela começou a ter experiências fantásticas, de experiência profunda de Deus. E ela ia conversar com os padres, explicar o que ela estava experimentando. E os padres diziam, sabe o quê, gente? Que isso era coisa do demónio. Imagine, que coisa, que falta de conhecimento. E Teresa, por um lado, sentia aquela experiência profunda de Deus, e ela sabia que não era coisa ruim, que aquilo era de Deus, mas os padres não explicavam, porque não sabiam, gente. E depois ela encontrou um homem, um padre muito sábio, chamado João da Cruz. E João da Cruz também nunca tinha ouvido falar de meditação, gente, mas ele sentiu que a experiência de Teresa era sincera. E então ele começou a experimentar. E aí, segundo o nome do século XVI da espiritualidade espanhola, São João da Cruz, outro dos grandes mestres de meditação. E outro nome ainda da Espanha do século XVI, Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, outro grande mestre de oração, também andou por aí pela prática da meditação. Ele tem uma frase belíssima que diz assim: não é o muito saber que sacia, mas sim o muito saborear. Meditar é saborear Deus, né? E depois podemos continuar, gente. Olha, temos no século XVIII obras belíssimas, uma coletânea chamada Relatos de um Peregrino Russo. Outra pérola, de uma maneira romântica, né? Ou melhor, de uma maneira romanceada, né? O peregrino russo relata a experiência dele da meditação. O mantra dele era repetir o nome Jesus. Ele ficava andando pelas cidades e pelos campos, mendigando e repetindo continuamente o nome Jesus. Nós temos depois, gente, já mais recentemente, na década de 60, um grande nome, Thomas Merton. Foi um monge trapista cristão que também resgatou essa tradição da meditação. E mais recentemente ainda, John Maine, um monge beneditino que fundou a Comunidade Mundial da Meditação Cristã. Depois da morte de John Maine, Lawrence Freeman, outro monge beneditino, continua alimentando a Comunidade Mundial da Meditação Cristã, e inclusive todo ano ele orienta retiros sobre meditação aqui no Brasil, né? Então, olha, gente, isso assim, uma breve passada pela história, só para a gente ver
E aí, gente, cristão medita? Olha, não sei, gente. Infelizmente, poucos cristãos meditam. Mas os grandes místicos, os grandes santos do cristianismo, essa foi a forma de oração que eles encontraram e que eles praticaram com predileção. Claro, gente, que a meditação faz parte autêntica do cristianismo, assim como também faz parte do budismo, do hinduísmo, do judaísmo, do islamismo. Isso é bonito, sabe? Deixa. Aí você já vai fazer uma deixa aí, justamente de uma das perguntas que nós temos aqui, e eu acho que a Margarida também está levantando essa questão. Né? Você diz aí, a meditação budista, judaísta, né? Qual seria a diferença, então, entre a meditação cristã e as outras meditações? Ok, também é uma pergunta importante. Olha, tem muita gente aqui do Nordeste, né? E mesmo quem não é do Nordeste entende essa metáfora. Rapadura, né? É uma coisa tão afetiva aqui no Nordeste e no Brasil em geral. Vamos imaginar, César, que você vai aí no mercado em Maceió e compra uma placa de rapadura, né? E aí você divide em duas partes e metade da rapadura você manda para um amigo seu japonês que mora lá no Japão. Ele nunca comeu rapadura na vida dele, mas como é muito seu amigo, você resolveu mandar o presente para ele. Metade da rapadura mandou para ele. Aí o seu amigo japonês recebe a rapadura e come. E você come a sua metade aqui no Brasil, né? Eu pergunto, a rapadura que o seu amigo japonês come lá no Japão e a rapadura que você come aí em Maceió é igual? É a mesma rapadura. Se for analisar os nutrientes, é igual. Agora eu pergunto, para você que é nordestino, comer rapadura tem o mesmo sentido que terá para o seu amigo japonês que nunca comeu rapadura na vida? É diferente, tá, gente? Então, repare, a meditação, se nós colocarmos um cristão, um budista, um islâmico, um judeu, um ateu, tá? Todos juntos para meditar, a prática da meditação, digamos, a técnica, basicamente é igual. Claro que nós temos muitas variantes dentro da meditação, mesmo dentro da meditação cristã, tem várias técnicas diferentes. Mas o essencial, gente, nós, por exemplo, costumamos ensinar, né, César? 4 passos para meditar. Esses 4 passos, gente, eles são comuns a todas as grandes tradições religiosas. Desde o início eu achei que era oportuno acentuar aquilo que é comum, não ficar procurando basear-se nas diferenças. Então, a base é igual, a técnica é igual. Então, se nós tivermos aí o cristão, o budista, o hindu, o judeu, o islâmico meditando e o ateu, bota um ateu aí também, meditando juntos, a técnica é igual, basicamente é igual, tem algumas diferenças. No final da meditação, se eu perguntar a cada um o que é que você sentiu durante a meditação, basicamente todos vão dizer coisas mais ou menos como, olha, senti uma paz muito grande, alegria serena, tranquilidade, bem-estar. Basicamente, quer dizer, a técnica é igual, os efeitos são iguais. Agora, se você perguntar assim, e por que você acha que sentiu isso durante a meditação, que a meditação trouxe isso? Aí, gente, aí sim é que vem a explicação cultural, a explicação religiosa. O budista vai dizer, é porque nós, durante a meditação, entramos em contato com a energia cósmica, nos libertamos do desejo e atingimos um estado de liberdade interior. Ok. O cristão vai dizer, olha, porque nós durante a meditação entramos em contato com a presença de Deus, Trindade Santa que habita dentro de nós. E entramos no estado de graça e o estado de graça traz paz, alegria, serenidade. Então, repare, gente,
A diferença vai estar no sentido que nós damos, na interpretação que nós damos, naquilo que a meditação significa para cada um de nós. Isso é o mais importante. Repare que o essencial é comum. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E aí, César, eu acredito que outra das coisas que me apaixona pela meditação é isso. É o fato de nós podermos encontrar na meditação um lugar onde podemos meditar junto com pessoas de todas as religiões, inclusive pessoas que não têm religião. Gente, hoje, mais do que nunca, nós precisamos disso. A gente está brigando ainda no século XXI por causa de religião. Isso é um absurdo, gente. E que bom nós termos uma forma de oração onde podemos meditar juntos. Uma vez, está aí a Lita, está nos acompanhando, e a Susana, elas lembram disso. Olha, uma vez num encontro de jovens, o tema do encontro era a vida depois da morte, né? Como é que cada religião encara o sentido da vida depois da morte. E nós fizemos um painel, um debate, um fórum à noite. Tinha um budista, um representante do budismo, tinha um representante do islamismo, tinha um ateu, tinha um espírita e nós, o grupo, naturalmente, era um grupo de jovens cristãos. E nós pedimos essas várias pessoas, cada uma iria falar sobre como a sua religião vê a vida depois da morte. Mas no início nós propusemos fazer um momento de meditação todos juntos. Fizemos 10 minutos de meditação. Foi lindo, gente. Esses vários convidados e cerca de 60 jovens. Quando terminou a meditação e cada um foi falar, cada um começou a sua fala dizendo assim: olha, gente, eu tinha preparado aqui umas coisas, mas depois desse momento de meditação que nós fizemos, a sensação que eu tenho é que tudo que eu disser é desnecessário. Porque este momento de meditação que nós vivemos, ele diz muito mais sobre o que é Deus, sobre o que é a eternidade, do que qualquer coisa que nós pudéssemos falar. Isso foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi, assim, meditando com pessoas de diversas crenças, gente. E acho que é outra coisa fantástica do nosso tempo, não é? Sim. E aí, olha, Domingos, você explicando a ideia da diferença entre a meditação cristã e a outra, né, mostrando que, afinal, está na experiência, digamos assim, né, eu confesso que muitas vezes, meditando com outras pessoas, tentando seguir a escola de meditação de outras culturas, que não é a minha, né, às vezes eu me sentia um patinho feio, né, como que me faltasse alguma coisa. Né? E aí, a partir do momento que eu entendo a meditação cristã, ela se aproxima mais de mim, da experiência que eu tenho, né? Me faz sentir mais íntegro desse processo. Eu vou pegar uma pergunta aqui, que estava aqui na lista, viu, Francisco? Né? O Francisco colocou aqui, né? Paris, em relação ao mantra. Paris, muito bem, Paris, um abraço, olha, um abraço muito especial antes da pergunta, Paris. Somos amigos, né? O Paris é pastor da Igreja Batista e também se encantou com a meditação. E o Paris sempre me brinda com grandes pérolas, encontrando citações bíblicas que fazem referência à meditação. Eu sou muito grato, viu, Paris? Legal. Então, olha lá, né? E o mantra é uma dessas questões que eu percebo que muitas vezes o meditador fica um pouco perdido, porque tem a ideia do mantra, né, na meditação, mas é como eu tenho que adotar o mantra, digamos, indiano, eu tenho que adotar o mantra japonês, eu tenho que adotar aquele mantra naquelas práticas, e eu começo, né, eu sou defensor de que hoje eu tenho uma playlist aqui no meu YouTube, né, de mantras cristãos, né? Então, eu percebo que muitas vezes a gente tem a necessidade de pegar aquele que você fala muito, a gente termina comprando do outro.
né? E a gente tem um norte, né? Fala um pouquinho, Domingos, sobre essa questão do mantra. Sim, olha, e é bom, César e Parisi, porque realmente se a gente dissesse, olha, qual seria uma diferença assim específica da meditação cristã para as outras meditações? Uma está aí no mantra, o tipo de mantra. Dentro da tradição cristã, da meditação cristã, o mantra sempre foi de inspiração bíblica, ou um versículo, um verso da Bíblia, ou palavras inspiradas na Bíblia, né? Esse seria um diferencial. Já dissemos que o primeiro mantra que nós temos registro foi: Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, tem piedade de mim que sou pecador. Depois a nuvem do não saber aconselha duas palavrinhas, tá? Então repare, na tradição cristã, o nome antigo é jaculatória. O nome mantra popularizou-se nos últimos tempos e a palavra mantra, sim, é de origem indiana, né, do sânscrito, que era uma língua da Índia antiga. Mas, na tradição cristã, então, uma especificidade é que o mantra deve ser de inspiração bíblica, tá? E a orientação é que cada pessoa escolha o seu mantra, que sejam palavras significativas. Escolha palavras que tenham a ver com a sua fé. Eu costumo dizer, olha, no fundo a gente não escolhe as palavras, o mantra escolhe a gente. Porque no fundo, dentro de cada um de nós, já tem aquelas palavras. Por exemplo, gente, quais são as palavras que você dirige a Deus num momento de aflição? Num momento de angústia? Num momento de doença? O que é que você fala espontaneamente? Esse é o seu mantra, sabe? Palavras que sejam significativas, que expressem a sua fé, que expressem a sua relação com Deus. Isso é importante. Então a gente não precisa repetir outros mantras, ou não precisa repetir palavras que a gente às vezes nem sabe o significado, né? Escolha palavras que sejam significativas para você, que expressem a sua fé, a sua espiritualidade, né? É a pista que eu digo. E sobretudo, fique atento, não precisa nem ficar escolhendo, pensando, escute o seu coração que as palavras vão surgir. Eu lembro, César, uma das experiências mais bonitas sobre o mantra, uma vez num retiro de meditação na Tabuba, começámos sexta à noite e no sábado, final da tarde, tanto o grupo já estava assim num clima profundo de meditação, fizemos 20 minutos no finalzinho da tarde e uma senhora veio falar comigo e disse, olha, aconteceu uma coisa estranha. Eu há 3 anos que eu medito e eu sempre uso este mantra. E ela falou as palavras. E hoje, desde ontem que eu estou usando essas palavras. Só que agora, neste último momento da tarde, eu comecei a meditação repetindo essas palavras e de repente, quando eu dei conta, eu estava repetindo outras palavras que eu nunca tinha usado na meditação. E aí eu fiquei preocupada e aí eu venho lhe perguntar, o que é que o senhor acha? Eu devo ficar com essas palavras que surgiram agora ou volto às minhas palavras do costume? Gente, eu também fiquei surpreso e a intuição que me veio na hora foi, olhe, se essas palavras vieram num momento profundo de meditação, não é por acaso. Então, fique com essas palavras que vieram agora. Pronto, domingo de manhã, a gente acorda e quando a senhora me encontrou, ela disse, olha, o senhor lembra aquela pergunta que eu lhe fiz ontem? Lembro. Sabe o que é que aconteceu? Ontem à noite, quando eu estava assim quase dormindo, aquela fase que a gente ainda não está dormindo, mas também não está acordado, né? Está de vigília. Eu me lembrei de uma música que a minha mãe cantava quando eu era pequenina. Eu me lembro disso no berço. E era uma música religiosa que a minha mãe cantava. E sabe, as palavras que me vieram ontem durante a meditação são 2 palavras dessa música.
Gente, olha a carga que essas palavras têm em termos de afeto da mãe, desde o berço. Uma música religiosa que a mãe cantava, olha a carga espiritual que isso tem. Poxa vida, então repare que no fundo o mantra está dentro do nosso coração. Aí está-me vindo uma coisa aqui, César, que raramente eu me lembro de falar, mas agora veio e acho que é oportuno. Jean-Yves Leloup, que é um dos grandes nomes que divulgam a meditação nos tempos atuais, né? Jean-Yves Leloup é um padre ortodoxo francês. Ele diz que a palavra Yahvé foi o primeiro mantra da humanidade. E ele explica que em hebraico as duas sílabas Yahvé são Yahvé. Yahvé. Inspira. Isso é lindo demais, gente. Quer dizer, meditar é respirar Deus, é respirar o nome de Deus. O nome de Deus é respiração. O nome de Deus é o sopro divino que nos perpassa. Então isso acho que nos dá assim um sentido bonito sobre o mantra, né? Sim. Vou pegar outra pergunta aqui, né? Já pegando assim um pouco do que você falou antes, né? Você nos trouxe um contexto histórico de toda a meditação cristã, a meditação no cristianismo, né? E aí a gente perdeu, né? Isso lá atrás, perdemos a meditação, depois veio um processo, digamos assim, de resgate, e aí eu venho fazer aqui um contraposto em duas palavras que a gente ouve muito, distorcendo no meio, né, cristão, né? Que é a meditação sendo entendida como reflexão, né? Então, vamos meditar a palavra, vamos refletir a palavra. Como é que exatamente, olha, aliás, César, quando há uns 20 anos, num curso de Enneagrama, no intervalo, um aluno me perguntou se eu conhece a meditação cristã. Eu disse, conheço. Aquela meditação de ler um texto bíblico, refletir, analisar e tirar conclusões. Diz ele, não, mas eu estou falando da meditação silenciosa. E eu disse, não, isso não conheço. Você tem interesse? Tenho. Aí ele me trouxe livros do John Maynard. Então foi esse amigo que depois me disse que tinha aprendido a meditar no mosteiro budista lá do Espírito Santo, né? Mas como ele é cristão, ele depois foi atrás das raízes no cristianismo, né? Então vem daí. Olha, antigamente, como eu disse, isso durou até o século VII, VIII, a predominância da oração individual dentro do cristianismo era a meditação. Depois passou a ser também comunitária. Nasceu o canto gregoriano, que era uma forma de usar a palavra de Deus e a consciência da respiração. Os dois elementos da meditação se mantêm no canto gregoriano. E outras derivações, gente. Por exemplo, quer ver? O terço. A oração do terço, dentro da tradição cristã, nasce da meditação. Porque chegou num tempo que a maioria das pessoas tinham dificuldade, tinham uma formação religiosa muito simples. Foi naquele tempo em que os cristãos deixaram de sê-lo por convicção e passou a ser o cristianismo de massas. E então, para arrumar formas de oração que fossem simples. E a meditação exige uma certa disciplina, né? Então criaram-se várias alternativas. Por exemplo, repetir, olhe, primeiro era repetir 150 salmos. O canto gregoriano é isso. Primeiro repetir, depois cantando, né, os salmos. Aí depois era difícil porque a maioria das pessoas não sabia ler. Tá bom, então você repete 150 Ave Marias. Pode 150 porque são 150 os salmos. Então substituiu os salmos pela Ave Maria, porque a pessoa decora e repete. Mas repare que é uma prática repetitiva, de oração repetitiva, tá?
Quer ver outra derivação da meditação? As ladainhas, também muito tradicionais no cristianismo antigo, né? Aquelas caminhadas de madrugada no interior, o povo caminhando dizendo São José, rogai por nós, Santa Maria, rogai por nós. Repare que é uma coisa repetitiva, isso também vem. Hoje, por exemplo, tem-se resgatado muito a tradição do terço bizantino. O que é o terço bizantino? Outra derivação da meditação. Então tudo vem do mesmo tronco. Mas a partir do século VIII, IX, foi-se perdendo no cristianismo essa prática da meditação do jeito que nós falamos hoje. Isso ficou restrito a quem? Os monges e os grandes santos, os grandes místicos. E deixou de se ensinar para o povo. E entrou no cristianismo ocidental, sobretudo no ocidental, uma prática mais racional. Isso foi influência do pensamento grego. Santo Agostinho trouxe para o cristianismo a filosofia grega, de Platão, Aristóteles, por aí. Isso, gente, tirou aquela vertente mais emocional, mais simbólica, mais subjetiva, e começou a ficar uma coisa mais racional, de ler, entender, tirar conclusões. E aí nasce a prática da oração como reflexão. E muitas vezes se confunde e se diz, olha, o que é meditar? É refletir. Eu vou meditar a palavra de Deus. O que é que eu faço? Leio e analiso. Gente, é a mesma coisa que você faz com um texto literário ou com uma notícia de jornal. Mas quem é que está trabalhando aí? Só a sua cabeça. E o que vem da cabeça fica na cabeça, não toca o coração. A meditação é a oração do coração. É diferente. Então repare que meditar não é apenas ler e refletir a palavra de Deus. Meditar é o que diziam os antigos, ruminar a palavra. Eu fico ali repetindo um versículo, uma palavra, duas, ruminando, degustando, saboreando. Isso é oração. Oração é isso, né? Enquanto nós ficamos só na reflexão, é bom, com certeza, mas fica só no mental. Então é uma diferença muito grande entre reflexão e meditação do jeito que estamos falando, né? Deixa eu pegar a pergunta aqui do Jorge Firma, que eu acho que tem a ver do que você já acabou de falar. Então, se você quiser colocar mais alguma coisa, né? Ele diz assim, Domingos, por que as pessoas insistem em buscar explicações fora, ao invés de investir o seu tempo em olhar para dentro? Ah, Jorge, isso é talvez a grande razão pela qual é tão difícil meditar e por isso que poucas pessoas perseveram. Olhe, é muito mais cômodo eu fazer orações com muitas palavras, né? Com muitas coisas, às vezes até com muito oba-oba, porque isso leva a minha atenção para fora. Isso me tira de dentro. E sabe por que é que incomoda olhar para dentro? Porque dentro de mim não está apenas Deus. Deus mora dentro de nós. Mas moram outros inquilinos, sabe, além de Deus. E tenho uns inquilinos meio estranhos que nos assustam. Por exemplo, tenho um inquilino chamado medo. Tenho outro chamado raiva. Tenho outro chamado ansiedade, tristeza. E a gente não sabe lidar com esses inquilinos. E então a gente não quer olhar. A gente evita. São Tomás de Aquino, olha aí, maior nome da teologia cristã. São Tomás de Aquino diz assim, quanto mais eu vou ao encontro de mim, mais eu descubro dentro de mim um outro que não sou eu, mas que, no entanto, é o fundamento do meu existir. Repara, o caminho é para dentro. Eu costumo dizer, a viagem é para dentro e o caminho é pelas sombras. A gente começar a olhar as nossas sombras, nossas raivas, os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa insegurança, olhar para isso.
Simplesmente olhar, conversar, e lentamente nós vamos perceber que por trás de tudo isso, o que é que tem? A presença amorosa e silenciosa de Deus. Porque é que atrai? Atrai porque, no fundo, gente, Deus nos chama. A fonte tem sede de quem tem sede. Porque é que é tão difícil? Porque não tem apenas Deus, também tem esses fantasmas. E por isso, gente, que a meditação pressupõe, hoje eu acredito plenamente nisso, pressupõe autoconhecimento. Uma pessoa que não tenha um trabalho mínimo de autoconhecimento, ela não consegue perseverar na meditação porque ela não aguenta. Ela não aguenta olhar para dentro dela. Tá? E o contrário também é verdade. Uma pessoa que queira ir mais fundo no autoconhecimento, como o César falou aqui no início, o caminho, a resposta qual é? Meditação. Hoje, gente, em todas as grandes tradições de autoconhecimento, isso é uma verdade comum. Se você quer ir mais fundo, entre no caminho da meditação. Então, Jorge, é isso, né? Realmente é o grande desafio, né? Vou ter que colocar aqui o comentário do Francisco Parisi, né? Que você fez um elogio a ele, um agradecimento. Eu acho que ele está aqui, né, te devolvendo, né? Foi a grande descoberta que eu tive. Eu só conhecia a meditação das escrituras. E com o mestre Domingos, descobri esta face da meditação, a quietude do respirar. Exato, e eu lembro, Parisi, de conversarmos sobre isso, aquela frase bonita lá do Salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que bonito. É uma referência à meditação lá na tradição judaica. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a palavra aquietai-vos, na raiz hebraica, ela tem 3 significados. Primeiro, para. Olha que bonito. Para. Segundo, relaxar. E terceiro, parar de lutar. Parar de brigar com a gente. Aquietai-vos. E a segunda palavrinha, e sabei que eu sou Deus. O sabei, que foi traduzido aí para nós, na origem é saboreai. Olha aí. Então, o que é meditar, gente? É aquietar-se, parar, relaxar, deixar de lutar e saborear Deus. Respirar Deus, sentir o gosto de Deus, curtir Deus, né? Acho que é uma expressão muito do nosso tempo, né? Que bom, parece. Então, Pai Domingos, olha, outra coisa que eu percebo, né, naqueles que estão iniciando na meditação e traz como dificuldade, né, além da simplicidade da meditação, né, é a ideia justamente do parar-se e aquietar-se. Né? Muitos dizem assim: César, eu sou hiperativo. Eu fiz, é aí que você mais precisa da meditação. Né? Essas pessoas é quem mais precisam. Né? Mas a gente sabe também, né, Padre Domingos, o mais comum quando a gente fala da meditação é o sentar, silenciar, mas a gente sabe que existem outras técnicas, outras práticas, né, que venham ajudar essas pessoas que têm a mente mais inquieta. Né? Temos tipos de meditação, não é isso? Ok. Olha, primeiro eu estava. É bom lembrarmos disso, né, César? Quando alguém me diz: eu não consigo meditar porque eu sou muito agitado. Eu costumo dizer: olha, você e o resto da humanidade, pelo menos, né? E também costumo dizer: olha, gente, se eu, Domingos, tipo 8, para quem conhece o Enneagrama, dou conta de meditar, qualquer pessoa consegue, né? Porque a agitação por agitação é comigo mesmo, né? E, aliás, a meditação me ajudou muito a acalmar. E agora, há 3 semanas, César, eu participei de um evento sobre meditação e estava lá um professor de meditação budista, um cara de São Paulo, né? Edu. E aí, eu falando sobre essa coisa do aquietar, né? E que algumas pessoas têm dificuldade, então é bom tirar outro tabu. Meditar não é ficar com a mente vazia. Não tem isso, tá, gente?
Meditar é distrair e voltar, tá? É bom ter isso, porque às vezes a gente fica com essa coisa, meditar é ficar com a mente vazia. Ninguém consegue ficar com a mente vazia durante 30 segundos, tá? Ninguém consegue. A meditação inclui as distrações, não tem nada de errado. E então esse professor de meditação budista disse assim, eu achei engraçado, ele disse, olha padre, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles dizem, fulano, eu não consigo parar de pensar, e eu digo, graças a Deus, porque se você parar de pensar, fica burro, já temos muitos, não precisa. Está vegetando, né? Entende? Então não é parar de pensar, gente, tá? Meditar, aí é que está a diferença. Nós pensamos, sentimos, imaginamos tudo. A diferença é que nós estamos observando isso. Nós nos tornamos espectadores de tudo isso que passa dentro de nós, tá? Agora, é verdade que a prática da meditação vai esvaziando a mente? Sim, com certeza, tá? E o objetivo é esse, diminuir a agitação mental. E aí a pergunta, César, algumas práticas que podem ajudar, e acho que isso tem muito a ver com cada pessoa. Por exemplo, para quem conhece o Enneagrama, eu diria, os tipos da inteligência prática, né? Que são tipos mais ativos, a energia sensorial é muito forte, né? É bom, antes de meditar, fazer a atividade física até cansar. Liberar, gente, porque é muita energia, muita tensão, a gente tem que soltar isso, tá? Então, por exemplo, se você já tem costume de fazer caminhada, ou academia, ou natação, seja o que for, faça a meditação a seguir, tá? Por quê? Porque você já liberou as tensões físicas, vai ser mais fácil aquietar-se, tá? Para os emocionais, quem é emocional, eu acho que uma dica importante, ou talvez para a gente entender melhor, qual é a maior dificuldade dos emocionais? É que eles ficam muito sobrecarregados de emoções, aqui na região do peito. É uma carga emocional muito intensa e às vezes a pessoa não consegue. Qual é a dica? Fazer exercícios de respiração. Por exemplo, antes de começar a meditar, faça umas 10 respirações profundas, olha. Ou sei lá, faça o exercício da respiração tibetana, né, que o César também já ensinou aqui, ou faça aquele exercício de respiração que o Kelvin orienta para cada tipo do Enneagrama, né, está lá no canal do YouTube. É importante, porque a respiração libera as emoções. Você, aliviando as emoções, você consegue aquietar. E para os tipos racionais, né, 5, 6 e 7, claro que a agitação mental é muito maior. Tá? Se para todos é difícil, para os mentais é mais, né, César? O que eu digo? Né? Então, qual é a dica, gente? Nós temos formas, as chamadas meditações em movimento. Tá? Por exemplo, você pode meditar caminhando. Você vai caminhando, conjuga a repetição do mantra com o ritmo da respiração e com os passos. Imagina, por exemplo, olha, 4 passos inspirando, você mentalmente conta, ó, 1, 2, 3, 4. E agora 4 soltando, 1, 2, 3, 4. Você vai no seu ritmo. Depende do seu ritmo de caminhada, né? Algumas pessoas 3 passos inspirando, 3 soltando, outras pessoas 4, você vai conjugando, né? E integra a repetição do seu mantra. Você mantém os olhos fixos, assim, uns 2 metros na sua frente, para evitar um imprevisto, um obstáculo no chão. E pronto, você vai caminhando, respirando conscientemente e repetindo o mantra. Gente, é uma forma de meditação extraordinária. Está aqui o Léo que está nos acompanhando e que está dizendo aí sobre a natação, né, Léo? Ótimo. E, olha, acredito que dormiria. Não dorme não, fica muito mais atento, gente. A presença é muito maior.
Depois eu vou falar outra experiência, mas eu falei do Léo sobre Canindé, a caminhada que a gente faz para Canindé todo ano, ou a caminhada de Santiago, Enneagrama no Caminho de Santiago. Vários trechos a gente propõe que as pessoas caminhem meditando. Sabe qual é a diferença, gente? É que no Caminho de Canindé, por exemplo, nós caminhamos 15 quilómetros, tá? E paramos de 5 em 5, cada dia, né? Então a gente caminha 5, para, anda mais 5, para, e sempre propomos que 5 quilómetros sejam feitos em silêncio, meditando. A gente ensina, as pessoas experimentam e fazem. Em média, na caminhada de Canindé, um grupo de 60 pessoas, em média nós demoramos 1h30 para andar 5 quilómetros. É mais ou menos a média dos grupos. Pois bem, os 5 quilómetros que nós caminhamos meditando, sabe quanto tempo demoramos? 1 hora. A gente ganha meia hora. E geralmente, depois do primeiro dia, as pessoas dizem: continua meditando que é melhor. Não é só 5 minutos, 5 quilómetros, 10, 15. Porquê, gente? Porque, olha, a pessoa sente mais energia. A pessoa não sente tantas dores físicas. É uma bênção. Então é uma forma de meditação em movimento que ajuda muito para as pessoas que são mais agitadas, né? Por exemplo, danças circulares são forma de meditação em movimento. Yoga, tá? Tai Chi Chuan. Hoje temos muitas coisas à nossa disposição, né? Então experimente, gente. Se você já tem a prática da caminhada, faça isso caminhando e meditando. É uma riqueza extraordinária, né? E pegando assim ainda essa fala do Léo, né, o que eu observo, na verdade, é que as pessoas estão começando a meditação e tem esse, eu vou terminar dormindo. Na verdade, nesse exemplo que eu Léo, muitas vezes a pessoa entra naquele estado que você descreveu, o estado de vigília. Não estou nem dormindo, nem acordado. Né? Eu estou num estado a qual o meu corpo, aí, falando dos benefícios da meditação, é onde ele vai se beneficiar. Regularizar aí minha pressão, né? Meu coração, cardíaco, a questão da ansiedade. Então, todos os ganhos se dá justamente nesse período. Exato. Porém, as pessoas não entendem, se assusta até, né? Exato. E outra coisa, César, o nível de atenção é muito maior. A gente pensa que vai distrair, não, está muito mais atento. Vocês já viram, olha, às vezes durante a meditação, nós escutamos sons que normalmente a gente não escuta. Não é nada do outro mundo, não, gente. São sons mesmo daqui. Que a gente não costuma escutar. Porquê? Porque não estamos atentos. Durante a meditação aumenta a nossa atenção, os sentidos ficam mais apurados. E o que eu ia falar há pouquinho, César, pode parecer estranho, eu já fiz várias vezes e gosto imenso de fazer, meditar dirigindo o carro. Na cidade não dá muito, tá? Porque na cidade a agitação é grande. Eu faço muitas vezes quando paro no sinal, né? Quando fica parado, se eu não ficar meditando vou me irritar, né? Então eu aprendi a meditar enquanto o sinal está fechado. Faço ali umas 4, 5 respirações que já ajuda. Mas quando eu dirijo no interior, tá, gente? Em estrada de interior, meditar dirigindo, olha, é fantástico. E sabe o melhor? O seu nível de atenção é muito maior. Você está muito mais presente, você percebe tudo à sua volta, você sente a velocidade, você sente os perigos com muito mais clareza. É uma experiência extraordinária, não é? E, aliás, eu diria, olha, o grande desafio da meditação não é a gente fazer 5, 10, 15, 20 minutos. Isso é treino, tá? Isso é para a gente treinar. O grande desafio da meditação chama-se estado meditativo, que é o quê? É aquele ideal de nós conseguirmos viver a maior parte do nosso dia meditando. Como? O que é isso? Eu estou fazendo seja o que for e eu estou presente naquilo. Estou atento. Olha, eu posso meditar lavando a louça. Como?
prestando atenção na louça, respirando e sentindo a minha respiração enquanto eu lavo a louça. Eu posso meditar dirigindo? Posso. Eu posso meditar. Olha, ontem e hoje eu aqui em casa inventei, estou fazendo eu e o Marcelo mosaico, né? Com pedacinhos de azulejo montado no mosaico. Pense numa meditação gostosa, gente. Esta noite eu e o Marcelo ficámos até 2 horas da manhã e a gente ficou os dois em silêncio. E a gente não nota o tempo passar. E é um estado de meditação. Porquê? Porque a gente está atento a cada pedacinho do azulejo, ao encaixe. Não dá para pensar noutras coisas, não dá para distrair. Isso relaxa, nos torna conscientes. E esse é o grande ideal, praticar a presença, a consciência. Os 5, ou os 10, ou os 20 minutos que a gente faz é para treinar, né? Mas o ideal é que todo o nosso dia, a maior parte do nosso dia, dentro do possível, lentamente, progressivamente, o nosso dia aconteça no estado meditativo. Esse é o grande desafio, né? Ô, Domingos, como é que está seu tempo? Tá Por ok? mim, tranquilo. A outra razão de eu ter migrado do Instagram para cá é essa. Né? Com certeza. Vamos embora. No Instagram só Com hoje. certeza. Então, o que eu puder sugar de você, eu vou fazer. Então, Aliás, gente, aproveitando já para avisar, eu também estou migrando para esta nova plataforma, tá? do Facebook, do StreamYards. A nova série, próximo domingo termina aquela série, cada tipo uma missão de vida. Próximo domingo é o tipo 7, encerra. 15 dias depois, no primeiro domingo de agosto, vamos começar uma nova série com os 3 subtipos de cada tipo. Cada domingo teremos 3 pessoas do mesmo tipo, uma de cada subtipo. E vai ser por esta plataforma do Facebook e do YouTube, que é muito melhor, né? Muito bem. Ótimo. Então, olha lá, você disse algo aí que eu queria enfatizar, né? Porque a gente ouve muito quando fala de meditação, a ideia do aqui e agora. E nas minhas intuições, o que está me vindo é mais isso que você acabou de falar, estado de presença. Porque eu acho que a gente já falou tanto de aqui agora e aqui agora que ficou meio perdido. Porque a questão está lá. Eu tenho uma frasinha que eu costumo dizer: excesso de futuro, ansiedade. Exatamente. Excesso de passado, depressão. Exatamente. E excesso de presente, de aqui agora, pensando nas coisas do aqui agora, né, é estresse. Estresse, claro. A meditação nos leva a esse estado de presença que você descreve, né, Domingos? Perfeito, perfeito. Olha, gente, um exemplo muito simples. Quantas vezes nós almoçamos, jantamos, e a gente no final nem lembra o que é que comeu? Já nem lembra o sabor. Por quê? Porque nós não estávamos presentes. Eu estava ali comendo ou bebendo, mas a minha cabeça estava noutra coisa. Quer dizer, eu não saboreio. A palavra saborear é ótima, né? Estado de presença é, por exemplo, olha, eu vou beber. Eu posso beber e falando mecanicamente, e eu estou aqui pensando no negócio e tal. Ou eu posso parar e eu sinto o gosto da água. Eu senti a água descendo, refrescando. Isso é estado de presença, quer dizer, eu me tornei presente a esse ato de beber água. Eu observei, eu senti a água. Estar presente, por exemplo, quando eu lavo a louça, quando eu faço um trabalho manual, quando eu dirijo, quando eu preparo, seja o que for, é isso, gente. E aí, se me permite aí, aproveitando aí a presença inspiradora do Parisi, aquilo que diz o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que isso significa, gente? Tudo que eu faço, desde que eu faça conscientemente, e consciência, a palavra consciência significa estar presente, sentir, desde que eu faça conscientemente, isso é oração, isso é meditação. Outra citação bonita, né?
Domingos, eu nunca ouvi você falar a respeito disso, e eu quero te alugar. Olha aqui meu telefone tocando, coisa feia, né? Meditação e criança. Ah, beleza. Olha, eu estava em Belo Horizonte já há alguns anos, logo nos primeiros anos, quando eu estava começando a me encantar com a meditação, né? E um dia lá na casa da comunidade, uma terça-feira à noite, teve um encontro e eu falei sobre meditação para um grupo de pessoas amigas, né? Terça-feira à noite, expliquei. Quinta-feira, eu fui jantar na casa de uma família amiga. E aí, a família da casa da quinta-feira tinha estado na terça-feira na meditação. Então, a senhora dessa família disse assim: olha, Domingos, você não acredita o que é que aconteceu ontem aqui em casa. Ontem à noite tinha 11 crianças aqui na minha casa. Os meus e mais os sobrinhos. Tudo nessa faixa entre 7 e 11 anos. 11 crianças. Pense num barulho. Aí teve uma hora que eu não aguentava. Aí eu me lembrei da meditação. Sabe o que é que eu fiz? Afastei a mesa da sala. Botei umas almofadas em cima do tapete. Chamei todo mundo. Disse: vai ficar todo mundo sentado, respirando. E eu dei um mantra, ela mesmo deu 2 palavras, e vai ficar repetindo e respirando. Só isso. Aí lá ficou 3 minutos. Quando terminou, diz ela, o meu sobrinho de 7 anos disse assim: tia, que viagem! 7 anos, gente. Crianças de 4 anos meditam melhor do que nós, porque não têm a cabeça tão cheia de coisas. Claro que a gente vai explicar de uma maneira pedagógica, né? Vai dar uma palavra que seja bonita, engraçada até para ele, né? Mas as crianças meditam, gente. E olha a diferença que isso pode fazer na vida das crianças. A Raquel, né? Ali está aí, conhece a Suzana, muita gente conhece a Raquel. A Raquel é professora da escola pública, com crianças pequeninas. Ela não diz vamos meditar, ela diz vamos respirar. E ela ensina vamos respirar cheirando a flor e apagando a vela. No dia que ela esquece, as crianças dizem: tia, hoje não vai respirar a flor e apagar a vela? As crianças gostam, gente. Eu lembro de uma outra experiência numa escola também pública, de crianças de primeiro grau. Tinha uma professora que fazia meditação no início do turno. Quando essa professora faltava, não tinha meditação, as outras professoras reclamavam. Sabe porquê? Porque elas notavam a diferença no estado das crianças. No dia que tinha meditação, as crianças estavam mais tranquilas, mais atentas, mais presentes, né? Então, com certeza, é uma bênção ensinar uma criança a meditar. A diferença que isso vai ter na vida dela, a gente não consegue nem imaginar, né? Se para nós, né, César, que aprendemos depois de adultos, né, faz diferença, imagina uma criança, gente. Eu tenho um laboratório em casa, né? Uma de 3 anos de idade. Exato. Então Já dá. eu ponho ela para correr, ela corre, ela adora correr, eu faço, para! Aí ela para, respira, aí ela faz, levanta o bracinho, tá? Agora corre! Aí a gente começa a correr, já treinando um pouquinho, né? Exato. E por aí, com 3, 4 aninhos, já dá para ensinar. Tranquilo. Né? É outra coisa bonita, gente. A meditação, olha, não tem contraindicações. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer nível de escolaridade, qualquer pessoa pode meditar. É a oração mais democrática que nós temos, né? Porque é outra coisa, César, que às vezes na tradição cristã se complicou. Às vezes as orações são tão complicadas que a pessoa tem que fazer um curso para aprender a rezar, né? Quando a meditação é a oração da simplicidade, é a oração do coração. O padre José Comblan, um grande missionário aí, sobretudo da região da Paraíba, ele chamava a meditação, ele dizia que era a oração dos pobres.
A oração dos pobres, gente. Os pobres do coração, quem tem um coração simples, quem não complica as coisas, né? É isso, é simplicidade. Domingos, aí eu vou pegar aqui uma fala lá do começo da Lourdes Ribeiro, que eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar. Estava resgatando aqui, né? Uma frase sua que a Lourdes pegou. Lourdes. Meditar é estar no colo de Deus. Lindo, Lourdes. Um abraço, viu, Lourdes? Um abraço, saudades. Olha, eu também sou encantado com essa frase. E eu imagino assim, olha, uma criança sozinha na rua, no meio da rua, e uma tempestade. Tivemos agora aquelas experiências terríveis lá no sul do Brasil, né, com aqueles ventos, né? Eu imagino uma criança sozinha, gente, no meio da rua, no meio daquilo. A criança fica apavorada, né? Agora vamos imaginar que a criança está no colo da mãe, por exemplo, a mãe está na varanda da casa, com a criança no colo, e está acontecendo aquilo. Assusta, mas a criança, vendo a tempestade sozinha, é uma coisa. Agora, a criança vendo a tempestade no colo da mãe, é outra coisa. Eu diria, gente, meditar é estar no colo de Deus. O que é que muda? A vida é a mesma. A meditação não é mágica. As tempestades da vida continuam, mas o nosso olhar é diferente, porque a gente olha a partir do colo de Deus. Essa coisa linda que você falou, Lourdes, nunca mais me senti só, é isso. Porque a gente experimenta que Deus não está fora, não está longe, Deus está dentro de nós, segurando a gente no colo. Outra frase bonita que eu ouvi foi a Mónica, a irmã Mónica. Não sei se a Mónica está aqui, mas está Aparecida, e a Graciana eu já vi. Foi a irmã Mónica que me mandou há 3 semanas uma frase que eu achei belíssima. Meditar é ir passear com Deus. Que lindo, gente. Olha, eu vou passear, tá? Finalzinho da tarde vou passear. E eu vou passear dentro de mim. Tem um jardim dentro de mim, vou passear dentro de mim. Vou passear com Deus. Meditar é isso, é passear com Deus dentro de nós. Que frase linda, não é? A outra frase que também me encanta muito, meditar é deixar-se encontrar por Deus no lugar onde Ele nos habita. De forma amorosa, de forma silenciosa, né? Então, que bom, Lourdes, que bom. Domingos, a gente poderia se esticar aqui quanto tempo fosse, mas eu acho que deu, né? Eu te agradeço de coração, Padre Domingos, né? Por você estar sempre solícito quando a gente pede, né? Principalmente trazendo aí a tua sabedoria, teu conhecimento, sempre partilhando conosco, de uma maneira não superficial, muito aprofundada. Eu acho que todos aqui que participaram da live, por mais experiente que sejam em meditação, aprendeu muito hoje, né? Então, gratidão mesmo pela sua disponibilidade. Muito obrigado, César. Olha, para mim é um prazer, eu também iria longe, né? Eu falo uma frase que eu ouvi de um amigo comum que nós os dois admiramos muito, Zé Lima de Maceió, né? Que ele diz assim: existem muitos caminhos, tá? O Reiki, ele é mestre Reiki, é um caminho, o Enneagrama é um caminho, a Yoga é um caminho, existem muitos caminhos. A meditação é o caminho. Eu acredito nisso, gente, e me encanto, né? E aqui muita gente me conhece e sabe que eu tenho grandes paixões na minha vida, o Enneagrama é uma paixão, os jovens, o PQV, mas a meditação tem um lugar especial. E aí me lembrei de outra imagem do Zé Lima, né? O Zé Lima uma vez disse assim: se dissessem para mim que eu ia passar o resto da minha vida numa ilha deserta e que só poderia levar uma coisa, se a meditação fosse uma coisa, era a meditação que eu levaria. Porque isso basta, né?
a meditação basta. Então, gente, muito obrigado, César, é sempre um prazer. Um abraço aí para cada pessoa que nos acompanha. Foi um prazer muito grande, um abraço de coração, saudades e estamos juntos sempre, tá bom? Domingos, tem algum recado de evento de vocês? Olha, temos aos domingos essa série, a live da série Cada Tipo, uma Missão de Vida. Já entrevistámos uma pessoa de cada tipo. Próximo domingo vamos concluir com o tipo 7. A entrevistada será a Luciana Salles, que também é do Instituto Enneagrama Shalom, né? E depois, no dia 2 de agosto, no primeiro domingo de agosto, a gente dá um intervalo de um domingo, e no primeiro domingo de agosto começamos uma nova série, no mesmo horário, domingo, 11 horas, com os subtipos. Então, cada domingo teremos 3 pessoas, tá? Por exemplo, logo no 2 de agosto, vamos começar com a Aline, que é do Rio de Janeiro, que é tipo 8 autopreservação, Rebeca, que é 8 social, e a Clélia, que está aqui nos acompanhando, que é 8 sexual. Então a gente vai aprofundar essa coisa, as diferenças de cada subtipo, como se manifesta isso dentro do mesmo tipo, né? Então a gente acredita que será também uma experiência muito bonita. Esta série, Cada Tipo, uma Missão de Vida, tem sido uma coisa extraordinária, né? Até eu tenho chorado e vários entrevistados. Tá difícil de assistir, viu? Está difícil, né? Mas é muito bonito, gente. Domingo, perguntaram aqui... diga. Estamos continuando com o curso online Enneagrama da Transformação, né, que já começou, já está em andamento, e estamos tendo várias turmas de primeira etapa, né, com vários professores nossos. Nas redes sociais tem aí os anúncios, né, de datas, de contatos, então tem várias turmas de primeira etapa. Quem tiver interesse também é só entrar em contato. É só escolher a data, viu, gente? Porque Exato. tem várias datas lá, várias opções, então isso aí não vai ser problema. Pessoas perguntaram aqui no chat, né, os endereços das redes sociais. Nos lembra lá, o YouTube do IESH. Ok, vamos lá ver se eu lembro. Olha, YouTube, o canal do YouTube. Aliás, gente, no canal do YouTube tem 6 vídeos sobre meditação. Passo a passo, dicas, tabus, orientações práticas. Tem 6 vídeos explicando. Então, o endereço do canal do YouTube, youtube.com/, aquela barra inclinada, C de canal, Enneagrama Shalom IESH, só isso, tá? youtube.com/C de novo, Enneagrama Shalom IESH. Clicando lá, já abre o YouTube, tá bom? No Facebook também temos aí, vocês estão acompanhando aí no Facebook do IESH, é só procurar IESH no Facebook. No Instagram, o Instagram é IESH, _ aquele tracinho de baixo, Enneagrama, IESH, _ Enneagrama. E temos o nosso site. No site também tem aí uma coisa chamada podcasts, são uns áudios, né? Você pode ir lá na barra onde tem podcasts e tem áudios que você pode baixar no seu celular e escutar. E, inclusive, também tem áudios sobre meditação, o passo a passo, como meditar. O endereço do site do IESH é enneagramashalom.com.br, enneagramashalom.com.br, tá bom? Então, por aí vocês acompanham e tem muito material sobre enneagrama, sobre meditação, tem as datas dos cursos, dá para ir acompanhando tudo. E o IESH já produziu tanto, Padre Domingos, tem tanta, como você disse, áudio, texto, vídeo, né? Que, gente, se você botar no Google IESH Enneagrama, IESH Shalom Enneagrama, vocês vão ter acesso a tudo isso. Tá? Se chegar agora no YouTube e botar IESH Enneagrama, já vai dar de cara com a página, né, o canal do IESH. Né? A produção... A Águida, um dia destes, a Águida, estamos assistindo aí, a Águida até calculou aí quantas horas de aula tem gratuitas no nosso YouTube, gente. Eu acho que é mais de 200 horas
de cursos, áudios, vídeos, gratuitamente para ajudar aí tantas pessoas que estão buscando uma vida melhor, né? É isso que importa. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. Né? Próxima quinta estou por aqui com uma outra temática. Nós vamos abordar, Domingos, eu vou convidar uma pessoa que você conhece muito bem e conhece do meio do Enneagrama, mas só que a gente não vai abordar Enneagrama. Estou convidando o André Prudente. Nós vamos falar de educação. Né? Vamos falar de educação nesse período agora, então vou contar com a presença do André Prudente, que é um psicólogo da área infantil. Vamos ter 3 participantes comigo. André Prudente, vai estar uma pedagoga, Shirley, e a terceira pessoa estou para confirmar com ela está para me dar uma resposta, que vai ser uma gestora escolar. Né? Então, vamos abordar aí a temática, aí, a educação nesse processo. Tomar um chá. O André Prudente é imperdível, né? Além de um grande amigo e de um grande mestre, é um grande professor de Enneagrama e é especialista, pioneiro a nível mundial nessa abordagem do Enneagrama para crianças. Sim. E tem aí uma visão extremamente atual e aberta e eu diria humana, integral sobre educação. Vale a pena, não é? Sim. Então, gente, vamos se despedindo. Tchau para vocês. Gratidão mais uma vez, Padre Domingos, a vocês que estiveram conosco. Tudo de bom, fiquem com Deus e até mais. Até mais, gente. Um abraço, boa noite. Finalizar aqui.